Por que a crença é o motor da psicologia? Porque é nela que nós colocamos o nosso coração. Conheça um pouco mais as bases da psicologia da crença. Você já ouviu falar nela? Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um episódio do Pergunte ao Professor Zangari. Hoje nós vamos entrar no tema da psicologia da crença, respondendo à pergunta de Alice Matos, aluna do 6º semestre de Psicologia, residente na cidade de Colatina, no Espírito Santo. Ela diz assim: olá, professor Zangari, o senhor falou de crença em outros episódios. O senhor poderia apresentar um pouco mais a respeito desse tópico e sua relevância na e para a psicologia? Eu me interesso muito pelo assunto, mas não temos disciplina específica sobre esse tema na graduação. Alice, essa pergunta é maravilhosa e você toca num ponto fundamental. É muito raro termos uma disciplina chamada psicologia da crença. E você sabe por quê? Porque crença não é um tema específico da psicologia. Ela é, de muitas formas, o tema central que atravessa todas as áreas, da social à cognitiva, da clínica à psicologia do desenvolvimento. Eu diria que é um tema transversal. O primeiro grande equívoco que precisamos desfazer, e que talvez seja o motivo de ela ficar, digamos, escondida, é achar que crença é sinônimo de crença religiosa. Não é. Claro, religião é um sistema de crença bastante poderoso, mas temos crenças científicas, crenças políticas, crenças sobre como o mundo funciona, sobre o que é certo e o que é errado, e o mais importante, crença sobre quem nós próprios somos. Na prática, Alice, crenças são as lentes que usamos para ver e organizar a realidade. Elas são as ideias que estruturam quem somos, como entendemos o mundo e o que esperamos das outras pessoas. E aqui vai uma curiosidade fascinante que nos ajuda a entender a profundidade disso. A palavra crença vem do latim credere, e credere tem uma raiz dupla, cred, que significa coração, e deth, que significa colocar em. Etimologicamente, portanto, crer significa colocar o coração em algo. Isso é de uma relevância psicológica imensa. Mostra que as crenças não são apenas ideias frias ou cognitivas, elas são ideias carregadas de afeto. Elas estão ligadas àquilo que é mais importante para nós. Por isso as nossas crenças não são algo que nós temos como quem tem um objeto, mas algo que nos constitui. Elas formam a nossa identidade e é por isso que quando alguém ataca uma crença nossa, muito profunda, nós sentimos como um ataque pessoal. Defender a crença é defender a si mesmo. E por que o ser humano precisa tanto das crenças? Pense num recém-nascido. O mundo é um caos de sensações, luzes, sons sem sentido. Aos poucos ela aprende a organizar essas percepções. A tentativa constante de dar sentido às nossas experiências, às nossas percepções, é absolutamente fundamental. Viver mergulhado no caos, no mundo sem sentido, é psicologicamente insuportável, causa sofrimento. As crenças são um antídoto contra a dúvida. Como dizia o filósofo norte-americano Charles Sanders Peirce, a dúvida é um estado desconfortável que causa sofrimento e nós lutamos ativamente para sair dela e chegar a um estado de crença, que é um estado de tranquilidade e de segurança.
E é aí onde a psicologia entra de cabeça. Como nós formamos as nossas crenças? Nós somos quase como que preparados biologicamente para crer, mas o que nós vamos crer, aí já depende de um aprendizado. Aí há um processo, portanto, de construção social. Nós internalizamos as crenças da nossa família, do nosso grupo, da nossa cultura, primeiro sem criticar e depois vamos, ou não, revendo essas crenças dentro de nós. E agora respondendo mais diretamente à pergunta da Alice sobre a importância, a relevância da crença, do tema da crença para a psicologia. Então, por exemplo, na psicologia social, a crença parece ser a base de tudo. É a crença que legitima e mantém as desigualdades sociais. A crença na meritocracia, por exemplo, influencia como vemos a desigualdade socioeconômica. As crenças sobre gênero formatam a desigualdade de gênero. As crenças que formam o racismo estrutural, o fanatismo, o autoritarismo, tudo isso é, na raiz, um fenômeno psicossocial baseado em sistemas de crenças. Na psicologia cognitiva, as crenças afetam como processamos informações. Nós não somos computadores racionais, nós temos um viés de confirmação, a tendência de buscar e interpretar informações que confirmem as crenças que já temos. Isso explica porque é tão difícil mudar a opinião de alguém, apesar dos fatos. Na psicologia clínica e da saúde, a relevância é gritante. A crença influencia, por exemplo, a formação do sentido de vida. E como Viktor Frankl nos mostrou, a falta de sentido está ligada, por exemplo, à depressão e ao vazio existencial. A crença também está na base do coping, do enfrentamento, como nós lidamos com o estresse, com as perdas, com as mortes, com o sofrimento de um modo geral. E claro, a crença é o mecanismo central no efeito placebo. A expectativa de que um tratamento vai funcionar pode, de fato, produzir reações fisiológicas reais. Portanto, Alice, você está certa em se interessar pelo tema. A crença é o alicerce da nossa realidade subjetiva, o motor das nossas atitudes e a cola que nos une aos grupos sociais. Então, para você, Alice, e para todas as pessoas que estiverem com algum interesse nessa temática super importante e querem se aprofundar de modo acessível, mas cientificamente embasado, eu tenho duas recomendações legais de leitura. Primeiro é a cartilha Ciência, Crença e Irrealidade, Psicologia Social da Crença e Pensamento Crítico. É um material fantástico em formato de perguntas e respostas que eu tive a honra de organizar junto com a professora Fátima Regina Machado e outros colegas do nosso laboratório, o Interpsi USP. A cartilha aborda tudo o que eu falei: desigualdade, saúde, fanatismo, pensamento crítico, porém de modo aprofundado. Você pode baixá-la de modo gratuito lá no nosso site. Veja www.interpsi.org/cartilha crenca, crença sem cedilha. E a segunda sugestão de leitura, para quem lê inglês agora, é um livro clássico que fundamenta muito dessa área. É um livro espetacular, enorme, mas com muitos exemplos, muitas ilustrações e muito aprofundamento teórico também. Chama-se, em inglês, Belief, mas em português seria Crença, o que significa acreditar e por que as nossas convicções são tão poderosas, do extraordinário psicólogo James Alcock. Alice, mais uma vez, muito obrigado pela pergunta. Eu espero ter mostrado para você e para todos os que nos ouvem a importância da temática da crença
para a psicologia nas suas várias dimensões, na dimensão social, na dimensão clínica, na avaliação que nós podemos fazer de como o desenvolvimento da subjetividade se constitui. E para você que ainda não mandou a sua pergunta, deixo aqui aberta a possibilidade de você continuar mandando mais e mais perguntas para mais episódios do Pergunte ao Professor Zangari.